Olá, estudantes do sétimo ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos retomar alguns conteúdos. Nós vamos falar novamente, nós vamos relembrar sobre a célula animal e a célula vegetal. Mas antes disso, vamos para os nossos combinados? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer as anotações? E olha que legal, como essa aula é uma retomada de conteúdos, nós já conversamos sobre alguns conceitos que nós vamos rever hoje. Ou seja, você tem as anotações no seu caderno. E isso que é legal. Conforme nós vamos conversando, discutindo sobre esses assuntos, você pode retornar às folhas do seu caderno e observar a anotação que você fez, algum desenho, uma atividade. E o legal é que essa aula complementa. Ela é super importante. Por que nós vamos relembrar, ver novamente um assunto? Porque ele é muito importante, ele é essencial para muitos outros assuntos que nós vamos aprender na sequência. Então vamos adiante? Quais são os objetivos da aula? Relembrar o que é uma célula procarionte. Você relembra? Você lembra ainda desse assunto? Relembrar uma célula eucarionte, relembrar a diferença entre uma célula eucarionte animal de uma vegetal e relembrar os tecidos vegetais e as suas respectivas funções. Vocês relembram de tudo isso? Se sim, essa aula vai ser super fácil. Alguns de vocês podem se perguntar, nós vimos esses assuntos? Claro que vimos! Por isso é importante prestar atenção na aula e anotar tudo aquilo que você julgar importante no seu caderno. Então vamos lá? Vamos observar a imagem? O que você repara? O que você consegue perceber nessa imagem que eu trago para vocês? Nós temos ali uma pessoa, tem um rapaz. O que esse rapaz está olhando? Ah, Fabiano, eu não sei o que ele está olhando, mas eu sei o instrumento que ele está utilizando. Como é o nome mesmo? Isso mesmo, microscópio. Então nós temos uma pessoa, um pesquisador, um cientista, um médico. São pessoas que utilizam o instrumento microscópio para os seus estudos, para as suas análises, para os seus trabalhos. Observem a imagem enquanto eu vou ler o texto e a pergunta para vocês. Por que o microscópio é importante para o estudo das células? Vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. E você lembra da importância do microscópio? Não lembra? Não tem problema. Essa é a função da aula. Relembrar alguns assuntos que são importantes. Então, quando nós falamos do estudo das células, nós estamos falando da citologia, essa ciência que estuda as células. E qual é a importância do microscópio? Ou seja, ele é um instrumento que foi construído pelo homem para poder visualizar essas células. Lembram? A célula é muito pequena, é microscópica. Não consigo ver com o meu olho nu, só o olho. Eu preciso de um instrumento que faça a ampliação. Quando nós estudamos as células, nós conhecemos as suas estruturas. Reconhecemos a importância dela para o nosso corpo. E também, embora a gente esteja aqui falando de células, lembram dos seres microscópicos que podem causar doenças? Então, com o auxílio do microscópio, eu posso conhecer esses agentes patógenos e evitar doenças, conhecer melhor essas doenças e produzir, por exemplo, vacinas. Então, o microscópio ele é muito importante para conhecer a estrutura das células que fazem parte do nosso corpo.
E conhecer o funcionamento do nosso corpo é importante para nos mantermos saudáveis, além dos agentes causadores de doenças. Então, já que estamos falando da célula, que é essa estrutura muito pequena que eu consigo ver com o microscópio, vamos relembrar o que é uma célula? Célula, então, é a menor parte do corpo de um ser vivo. Para ser considerado ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula ou mais de uma. Lembra? Uma célula unicelular, mais de uma, né? 2, 10 e assim por diante, pluricelular. E essa célula é capaz de realizar todas as funções que mantêm o nosso organismo em funcionamento. Então, as células se juntam e formam tecidos, e esses tecidos vão desempenhar as suas funções. Claro que as células também realizam suas funções. Nessa imagem, nós percebemos que ela é de microscopia, né, de um microscópio. Essa coloração não é a verdadeira, foi colorida para facilitar a visualização. E nós percebemos o quê? Várias células, com as suas estruturas mais fundamentais, mais básicas. A membrana, o citoplasma e uma região ali um pouco mais escurecida que contém o material genético. Isso mesmo. Já que estamos falando de células e entendemos que ela é a menor parte, a menor estrutura que forma os seres vivos, nós temos que saber que os seres vivos são formados por células e depende da quantidade de células que ele possui. Nós temos então os seres unicelulares. Olha o nome, um. São aqueles seres formados por uma única célula. Todo o corpo dele, a estrutura dele é uma única célula. Já nós temos os seres pluricelulares. Muitos ou multicelulares. Possuem várias células. Olhem a imagem da esquerda. Nós temos a representação de seres unicelulares, bactérias. Então, Fabiano, cada um desses bastõezinhos verdinhos são bactérias? São. É uma imagem de microscópio. Olha na imagem da direita. Vocês conhecem esse animal? Eu acho ele muito bonito. É um peixe-boi. É um exemplo de um ser pluricelular. Posso dar um outro exemplo de pluricelulares? Você, eu. Nós somos formados por muitas células. Então, os seres pluricelulares, como nós e o peixe-boi, por exemplo, somos formados por várias células. E essas células têm uma organização. Então, os nossos corpos possuem uma organização celular. E nós estamos percebendo nessa imagem aqui embaixo. Nós vamos partir da esquerda para a direita, do microscópico para o macroscópico, do bem pequeno que eu não vejo a olho nu até algo grande que eu visualizo. Então, a célula é a menor estrutura. Várias células juntas, com um formato semelhante e que desempenham a mesma função, formam um tecido. Os tecidos se unem e formam os órgãos. Os órgãos se juntam e formam um sistema. Vários sistemas formam um organismo. Vamos pensar no exemplo? Eu tenho uma célula que vai se juntar com outras e vai formar um tecido. Esse tecido vai formar um órgão. Aqui a gente percebe na imagem tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado. Esses órgãos formam o nosso sistema digestório. Esse sistema digestório com outros, respiratório, cardiovascular e assim por diante, formam um organismo. Olha lá a pessoa forte, saudável. O organismo é você, sou eu. Já que nós sabemos unicelular e pluricelular, nós vamos avançar um pouquinho mais e relembrar o que é uma célula procarionte. O que é uma célula procarionte mesmo? É aquela que não possui material genético delimitado por envoltório nuclear. Cuidado para não confundir. Célula procarionte possui material genético. O que não possui um envoltório nuclear, uma membrana nuclear que separa esse material genético das demais estruturas da célula. Então aqui, voltamos para o exemplo da bactéria. A imagem à esquerda é uma imagem de microscopia. Está ali a bactéria. Cada um desses bastõezinhos verdes é uma célula. É uma célula procarionte. Mas como procarionte? Olhem a imagem, o desenho à direita.
Nós temos a membrana, nós temos ali preenchendo, dando volume para a célula, o citoplasma, em azul. Não tem um materialzinho ali, umas estruturas amarelinhas? Esse é o material genético. Ele não está separado das demais organelas. Ou seja, ele está junto, está vagando, disperso no citoplasma. Por isso é considerado uma célula procarionte. Já uma célula eucarionte, verdadeiro, tem núcleo verdadeiro. É o nosso caso. É o caso do peixe-boi. Apresentamos um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, a carioteca ou membrana nuclear. Então, na imagem à esquerda, nós temos o peixe-boi. Se pegássemos uma célula do peixe-boi e ampliássemos, a gente tem esse desenho aqui da direita. Reparem na região mais ou menos central, lá cor-de-rosa. Ali eu tenho a carioteca, essa membrana cheia de poros. No seu interior eu vou encontrar o material genético dessa espécie. Ou seja, ele está separado das demais organelas dessa célula. Então aqui nós temos um exemplo de uma célula animal, pertencente ao peixe-boi ou à nossa espécie. Já que estamos falando em célula animal, vamos relembrar algumas organelas super importantes presentes nessa célula? A membrana plasmática, qual é a função da membrana? Revestimento, proteção e controla a entrada e a saída de substâncias dessa célula. Nós temos o citoplasma, que preenche, dá forma, volume para essa célula, além de sustentação. E uma terceira é o material genético, que armazena as informações hereditárias daquela determinada espécie, além de comandar as atividades celulares. Então, se vocês repararem nessa imagem que eu trago para vocês à direita, nós temos uma célula, então, animal com as suas organelas citoplasmáticas. Então, a gente percebe a membrana, que é a mais externa, o citoplasma que preenche, entre outras organelas. Vocês repararam que tem um retângulo vermelho na palavra lisossomos? É uma organela exclusiva da célula animal. Vamos para a nossa atividade? Número 1. Um aluno observou uma célula eucarionte em um microscópio e não sabia se essa se tratava de uma célula animal ou vegetal. Lembrando que célula eucarionte é aquela que tem núcleo verdadeiro, que pode estar presente tanto em plantas quanto em animais. Ele então fez algumas anotações enquanto observava essa célula. A célula possui ribossomos, uma organela citoplasmática. 2. A célula possui apenas membrana plasmática como envoltório. Número 3. A célula apresenta lisossomo. Com essas anotações, é possível identificar a célula como uma célula animal ou uma célula vegetal. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno.
Retornamos. E aí, será que essa atividade foi fácil ou foi difícil? Muito fácil. Toda vez eu falo para vocês, leiam o enunciado. Ele dá dicas. Então vamos para as dicas? Célula eucarionte. Ele afirma que é uma célula eucarionte. E o aluno está vendo ao microscópio. Será que ela é animal ou vegetal? Não sabemos. Tem 3 pistas. 3 pistas. A célula possui ribossomos. Primeira pista. Segunda, a célula só tem membrana plasmática, como envoltório. 3, apresenta lisossomo. Ela é animal ou vegetal? Vocês acreditam que ela é uma célula animal? Por que ela é uma célula animal? Vamos de baixo para cima? Lisossomo é uma organela exclusiva. Só as células animais apresentam. Na 2, ele diz que apenas membrana plasmática é o envoltório nuclear. Se só tem membrana plasmática, é animal. Se tivesse membrana plasmática e parede celular, era uma célula vegetal. Já a célula que possui ribossomos é indiferente, porque tanto animal quanto vegetal apresentam. Então a célula é animal devido à presença de lisossomos e ausência de parede celular. Que bons detetives! Vocês ajudaram ao aluno a identificar a célula que ele estava observando. Que legal, né? Então vamos adiante? Já que falamos da célula animal, temos que falar da célula vegetal. Senão ela fica com ciúme, ela também quer que vocês relembrem as partes dela. Então vamos relembrar? Toda célula eucarionte, independente se é animal ou vegetal, vai apresentar membrana, parte mais externa, que delimita o que é fora e o que é dentro, permite a entrada de substâncias. Também apresenta citoplasma, que preenche, dá volume, dá forma. E o núcleo com o material genético, com as informações, as características hereditárias e faz o comando das atividades celulares. Ok, tanto animal quanto vegetal possuem. E o que a célula vegetal apresenta de diferente? Só as células vegetais têm parede celular, plastos e vacúolo. Ou seja, nós, seres humanos, ou aquele peixe-boi, que somos e temos células animais, né, uma célula animal, não possuímos essas 3 estruturas. Então aqui eu trago para vocês uma ilustração de uma planta e dando, né, um close, um zoom numa célula vegetal. Então vamos entender essas organelas exclusivas? Então vamos relembrar o que é um vacúolo. Vacúolos são organelas que armazenam água e sais minerais. Então se vocês observarem nessa imagem, né, uma representação de uma célula vegetal, essa imagem é azul. Parece até uma gotinha d'água, né? Então ele é um vacúolo, ele é uma estrutura de armazenamento de substâncias, principalmente água e sais minerais. E a parede celular, uma segunda organela exclusiva da célula vegetal. Ela é feita de celulose. Essa parede permite que a planta fique rígida e firme. Também é a camada mais externa que dá proteção para esse vegetal, que não tenha perda de água para o ambiente. Tem várias funções. Então reparem nessa imagem. Mais externamente numa célula animal é a membrana plasmática e depois é o interior com o citoplasma. Já numa célula vegetal, nós temos 2 camadas para chegar do citoplasma. A mais externa, parede celular. Depois da parede celular, a membrana plasmática. Aí que nós temos o quê? O citoplasma com as suas organelas. E a terceira estrutura, a terceira organela exclusiva são os plastos. Aqui a gente tem uma infinidade, uma variedade de plastos. O primeiro que eu apresento para vocês é o cloroplasto. Cloro, lembra a cor, não lembra? É aquele que tem o pigmento colorido, clorofila. Então esse cloro, né, de cloroplasto vem de clorofila, uma cor verde, um pigmento esverdeado. Essa clorofila é encontrada nas regiões verdes da planta, folhas e caules, e está associada com o processo de fotossíntese. Observem essa imagem da esquerda. Nós temos várias células vegetais. Vocês não estão vendo estruturinhas verdes? Organela, que a gente tem cloroplasto
e no seu interior a clorofila. Porém, não é o pigmento verde o único que nós encontramos. Nós encontramos outras cores em outros plastos, os cromoplastos, cromo de cor, outras cores. Verdes é cloroplasto, vermelhos ou amarelos, cromoplastos. Cuidado para não confundir cloro com cromo, mas ambos são pigmentos. Esses dois, vermelhos e amarelos, são encontrados aonde? Em que partes da planta? Nas flores, nas folhas que estão ficando velhas, que vão cair, em algumas raízes, nas cascas e em polpas de alguns frutos. Observe nessa imagem da direita. Está chegando o outono, o inverno e as folhas vão ficando amareladas, alaranjadas e vão cair, mostrando esses pigmentos no interior das suas células. Vamos para a nossa segunda atividade? A figura ao lado mostra o esquema do corte de uma célula, observado ao microscópio eletrônico, que é um tipo de microscópio. Então, nós observamos aqui, pegaram uma estrutura, fizeram o corte e está nos mostrando uma célula. Que célula é essa? A célula em questão é proveniente de qual tecido? Será que é uma célula animal ou vegetal? E ele quer que você justifique. Então, para responder essa atividade, você tem que ver muito bem a célula e perceber as estruturas que ela apresenta. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver a resposta correta dessa atividade? Então, essa célula é uma célula vegetal, porque vocês percebem a parede celular e os cloroplastos. Então, reparem que nós temos uma linha, uma borda amarelinha. Essa borda amarelinha é a membrana, mas reparem que tem uma linha mais externa, parede celular. E nós temos organelas com a coloração esverdeada no seu interior, cloroplastos. Vamos falar um pouquinho dos tecidos vegetais. Células que se unem para desempenhar uma função, tecido. Temos o tecido de revestimento, que tem a função de proteger toda a superfície da planta, evitando com que ela perca água para o ambiente. Nós temos também o tecido de sustentação. Para que ele serve? Dar firmeza, sustenta, dá suporte e proteção aos órgãos da planta. Então, vai sustentar essa planta. Nós temos um terceiro tecido, que é o tecido de condução, que é responsável pela condução de substâncias para várias partes da planta. Tecido de condução, xilema e floema. E nós temos o quarto tecido, que é o tecido de crescimento, que é responsável pelo crescimento da planta, que está presente em algumas regiões do vegetal, principalmente nas pontas dos caules e nas raízes. E o que vimos na aula? O conceito de célula, que é a menor estrutura que forma os seres vivos, o conceito, a diferença de unicelulares para pluricelulares, quantidade de células,
o conceito e a diferença de célula procarionte e eucarionte, a membrana, né, nuclear é o que faz o diferencial. Quais estruturas que diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal? As suas organelas exclusivas e os tecidos que fazem funções nos vegetais. Nessa aula, nós falamos, nós retomamos sobre a célula vegetal e a célula animal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!